Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e a dica que eu quero te dar hoje é sobre planejamento da sequência do tratamento do seu paciente. Bom, mas antes disso, eu quero que você pense no seguinte paciente entrando no seu consultório. Imagina que entrou um paciente no seu consultório, você pegou a documentação dele e esse paciente tem uma mordida aberta, ele é um classe 3 e ele tem uma maxila atrésica. Como que você planejaria o tratamento desse paciente? É claro que para planejar um paciente desse, a gente precisa de muito mais dados do que isso. Mas essas 3 informações que eu te dei são as informações importantes para você planejar a dimensão de cada parte do tratamento desse paciente. Deixa eu explicar isso melhor. A gente tem 3 dimensões para planejar qualquer paciente. A dimensão transversal, que é um plano, a dimensão antero-posterior, que é outro plano, e a dimensão vertical, que é um outro plano. Então, todo paciente, a gente tem que dar essas 3 dimensões para poder começar a falar sobre planejamento. É muito comum em alunos que estão começando ortodontia, eles trazem pasta de pacientes e falam: professor, ajuda a fazer esse planejamento. E aí a gente fala: qual que é o problema desse paciente? E logo o colega fala: esse paciente ele é um classe 2, esse paciente é um classe 3, ou senão, esse paciente tem mordida aberta. E fala só um plano da dimensão do problema do paciente. Então eu quero que você fique atento a esse tipo de coisa. Sempre pense nos 3 planos que o paciente tem, as 3 dimensões para tratar esse paciente. Bom, agora que você já tem essa noção das 3 dimensões, onde transversal você vai estar avaliando se o paciente tem mordida cruzada, se o paciente tem mordida de brode, mordida de topo, o vertical, se o paciente ele tem mordida aberta ou mordida profunda, e o antero-posterior, que são as classes, se o paciente é classe 1, 2 ou 3. Agora que você tem isso em mente, vamos para o planejamento aqui. Então, vamos lá. Sempre segue essa sequência. A primeira dimensão que a gente vai olhar no paciente é a dimensão transversal. O que você vai escrever no seu planejamento? Esse meu paciente, ele tem uma dimensão transversal adequada, ele está com o arco maxilar muito expandido, muito atrésico, e o arco mandibular está muito expandido ou muito atrésico. E aí no meu planejamento, a primeira sequência de tratamento é corrigir essa dimensão transversal do paciente. Bom, a partir daí a gente tem um segundo ponto, que é a dimensão vertical. Uma regrinha que eu uso para o aluno decorar é a segunda dimensão que eu tenho que olhar, ela parece um V, porque é segunda. Então, é a dimensão vertical. Então, a gente coloca vertical. E essa dimensão vertical, ela pode ser dividida em 2 problemas. Ou o paciente tem uma mordida aberta, MA, ou esse paciente tem uma mordida profunda. Então aqui, o primeiro ponto é o transversal, o segundo é observar o vertical. E a mordida aberta e a mordida profunda, existe sequências diferentes para tratar. Vamos falar primeiro da mordida profunda. A mordida profunda, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que não dá para corrigir o antero-posterior desse paciente sem eu corrigir a mordida profunda antes. Me acompanha aqui. Você tem um paciente que tem uma mordida profunda. Quando eu tento corrigir o antero-posterior, como por exemplo, jogar esse paciente para uma classe 2, a hora que eu jogo isso aqui para a classe 2, como a mandíbula é um osso que movimenta, ela vai acompanhar essa distalização. E quando ela acompanha essa distalização, o que acontece com o côndilo? Ele retroposiciona. A hora que ele retroposiciona, você tira ele do centro, da relação cêntrica. Isso pode causar disfunção temporomandibular do seu paciente. Então, sempre que eu tenho um paciente com a mordida profunda, a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir essa mordida profunda, para depois corrigir a classe. Então, eu tenho aqui uma mordida profunda, eu tenho que tratar a mordida profunda, eu vou chamar de MP, e depois eu vou corrigir o antero-posterior. Eu vou chamar de AP, antero-posterior. Bom, esse
Essa é a sequência da mordida profunda. E a sequência da mordida aberta? A mordida aberta já é o contrário. Quando eu tenho uma mordida aberta, a primeira coisa que eu vou corrigir nessa mordida é o antro posterior. E depois que eu corrigir o antro posterior, aí sim eu trato a mordida aberta. Então observa que inverte aqui, tá? Então, a hora que você tiver esse fluxograma bem decorado aí na sua cabeça, você vai conseguir planejar qualquer caso com sucesso. É lógico que existe um momento que você corrigiu o transversal, corrigiu o vertical e existe uma seta que sobe e desce sobre o antero posterior, a correção antero posterior. Vamos explicar isso melhor. Aqui é sempre a mesma, primeiro transversal, depois vertical. Quando você for fazer mordida aberta, você vai primeiro fazer o antro posterior, depois você vai tratar a mordida aberta, ou seja, primeiro antro posterior, depois você volta para o vertical. E quando você tem a mordida profunda, primeiro você faz a mordida profunda, ou seja, você trata o vertical para depois tratar o antro posterior. Então o antro posterior ele troca com o vertical dependendo da maloclusão, ok? Bom, a dica de hoje é essa, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um curtir. Se você não gostou, fala que você não gostou. Se você não entendeu, me escreve aqui, me fala que você não entendeu, que eu tento explicar de uma outra forma. De qualquer forma, eu vou deixar um PDF para você baixar, tá? Com esse fluxograma, para você poder seguir aí no seu consultório e começar a fazer uma sequência de tratamento mais adequada quando você for fazer seus planejamentos, tá bom? Bom, eu vou pedir como sempre para você, se você tiver gostado, para você compartilhar isso com seus amigos ortodontistas, porque quando você faz essa ação, você ajuda a patrocinar essa iniciativa de estar trazendo conhecimento para você, ok? Então espero que tenha gostado, nos vemos numa próxima dica.